Graça e paz, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a minha vida. Bom, irmãos, queria convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 18. Estaremos lendo do versículo 18 ao versículo 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Amém? Todos acharam? Então, assim diz a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 em diante. Servos, sede submissos com todo o temor a vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu o pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém, irmãos? Irmãos, eu sou presbiteriano, acho que faz faz uns 5 anos, mas eu ainda não estou preparado para suportar o frio que o ar está me causando aqui. Então, se possível, pedir aí a algum irmão para dar uma baixadinha na temperatura, pois é. Mas a gente vai se acostumando com o frio, né, irmão? Bom, irmãos, existe um filme que é protagonizado por Will Smith, em que o título do filme é A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. E nesse filme, como o próprio título já diz, ele interpreta um personagem que está em uma jornada, está embarcando em um caminho à procura da sua felicidade. Todos nós, seres humanos, estamos procurando algo em comum, que é justamente a felicidade. Nós podemos ser diferentes em muitas coisas, mas isso nós temos em comum. Todo ser humano está buscando na vida algum tipo de prazer, algum tipo de satisfação, algum tipo de contentamento para a sua alma. E isso parece fazer parte de quem nós somos como seres humanos. Parece estar na nossa essência buscar felicidade. No entanto, a vida se apresenta para nós não como sinônimo de felicidade e de prazer, mas, na verdade, como sinônimo de sofrimento. A vida promete muito mais sofrimento e dor do que alegrias. Nós lidamos com o sofrimento e com a dor
em todas as etapas de nossas vidas, desde o nascimento até a velhice. No mundo, a gente vê guerra, fome, violência, pestes. Em nós vemos ansiedade, tristezas, decepções, frustrações, raiva. Mas tudo o que o homem quer é ser feliz. E o mundo em que ele habita não colabora para que ele encontre essa felicidade. Então, a sua pergunta é: no meio de tanto sofrimento, qual é o caminho para a felicidade? Qual é o caminho para a felicidade? E o mundo tem uma resposta para isso. A resposta do mundo é que a felicidade está na liberdade. Para o mundo, a felicidade está na liberdade. E a gente pode ver até um pouco disso no roteiro desse filme que eu citei para vocês, que é A Procura da Felicidade. Porque nesse filme, o personagem principal ele estava em uma situação que era constrangedora, ele estava sendo esmagado pelas circunstâncias, ele estava sendo oprimido, escravizado, e ele precisava se libertar dessa situação e entrar numa jornada de autonomia aonde ele iria conquistar a sua felicidade. Só que agora, no filme, a felicidade estava atrelada à liberdade financeira, porque é somente no final do filme, quando ele consegue o emprego dos sonhos com o salário dos sonhos, é aí que ele diz que ele está feliz. Para ele, a felicidade estava atrelada à liberdade financeira. E para o mundo é assim. Para o mundo, a felicidade vai estar atrelada à liberdade financeira, liberdade sexual, liberdade para poder seguir as próprias ideologias, liberdade para agir da maneira como bem entender, sem dar satisfação para ninguém, liberdade de viver do modo como a minha carne dita as regras. Para o mundo, felicidade é liberdade. Agora, você se imagine como um homem e uma mulher que vive no século I. E você é uma pessoa que está nessa condição de escravidão. Você é um servo. Você está sendo subjugado. E aí, você está desejoso por liberdade. Porque você tem a ideia de que você vai ser feliz quando você se ver livre da situação que te oprime. E aí você fica sabendo que na sua comunidade de fé chegou uma carta do apóstolo Pedro. E você vai ler aquela carta junto com os irmãos, ou você vai ouvir aquela carta sendo lida perante a congregação, e você está esperançoso de que haja alguma palavra de Deus para a sua vida, haja uma palavra de Deus para você, alguma orientação para você enquanto um servo. E aí, a palavra que você ouve do apóstolo Pedro é essa que diz o seguinte, versículo 18: submeta-se ao seu Senhor, não apenas se ele for bom, mas também se ele for mau. O mundo apresenta um caminho de liberdade e de autonomia. A Bíblia apresenta um caminho de submissão. O mundo apresenta um caminho de egoísmo. A Bíblia apresenta um caminho de honrar o próximo, mesmo que ele não mereça ser honrado. Ao olhar esse texto, o mundo pode dizer muitas coisas. A primeira coisa que iriam dizer é: isto é retrógrado. Ao ler esse texto, muitos poderiam dizer que a Bíblia ela é contra a felicidade. Ao ler esse texto, muitos poderiam dizer que a Bíblia é contra a liberdade. Ao ler esse texto, o mundo pode dizer que a Bíblia é a favor, até mesmo, de um sistema escravista. Muitos podem ler e pensar que a Bíblia está sendo favorável à manutenção da dor, da miséria e do sofrimento. Só que ao lermos essa passagem, nós só temos duas opções.
Ou a Bíblia é contra a felicidade do homem, ou ela está nos apresentando um conceito de felicidade que é diferente do mundo. Um conceito do que é felicidade mais elevado daquilo que é apresentado pelo mundo. E para descobrir isso, a gente tem que esclarecer esse texto. E a gente pode começar mencionando que nessa passagem, Pedro ele está se dirigindo a uma classe específica de servos. Pedro, ele não usa a palavra doulos quando ele vai falar dos escravos, que é a palavra comumente traduzida como escravos. Mas Pedro faz uso da palavra oiketai, que faz menção a uma classe específica de servos domésticos. Então, ele está falando com servos que trabalhavam em casa, na casa de determinados senhores. E havia muitos servos destes na igreja primitiva. A maioria dos primeiros cristãos eram pessoas pobres. Então, a igreja estava repleta dessas pessoas. Então, não apenas Pedro vai dar conselhos a essas pessoas, mas a Bíblia está cheia de conselhos a pessoas que estão submetidas à escravidão. Paulo, ele vai falar lá em Tito, dizendo que o escravo deveria ser submisso ao seu senhor e não roubá-lo e não desonrá-lo, mas pelo contrário, ele deveria dar bom testemunho da santidade de Deus para evangelizar não só o seu senhor, mas toda a comunidade. Em 1 Coríntios, Paulo fala também que aquele que é escravo e vem para Cristo, ele não precisa ficar preocupado em ter que se ver livre. Paulo diz, se você conseguir sua liberdade, beleza, mas não fique preocupado com isso. Ele diz que não haveria necessidade de buscar essa liberdade. Mas agora, nós também temos uma carta que é de Paulo a Filemon. E aqui a gente tem um outro cenário, porque nessa carta de Paulo a Filemon, ele vai estar falando sobre Onésimo. Onésimo era um escravo que fugiu do seu senhor Filemon. Acontece que Filemon era cristão. Então, observe só, você tinha casos não só de cristãos que eram escravizados, servos, mas você também tinha casos de cristãos que eram senhores de escravos. E aí, Filemon foi roubado por Onésimo, muito provavelmente, e Onésimo fugiu, e Paulo vai fazer recomendações, desta vez, não apenas para quem era escravizado, mas agora ele vai fazer recomendações para o senhor de escravos, ele vai falar para Filemon, e o que Paulo fala para Filemon é o seguinte, olha só, eu estou te enviando Onésimo de volta, e você recebe ele como se ele fosse um enviado do próprio Cristo, recebe Onésimo, perdoa ele, se tiver qualquer falta, coloca na minha conta, mas recebe ele como se você estivesse me recebendo. Então, perceba que a gente encontra na Bíblia não apenas recomendações para um escravo se submeter ao seu senhor, mas nós encontramos também orientações para que o senhor de escravos trate o seu servo como se ele fosse um enviado do próprio Cristo. Paulo está dizendo o seguinte para Filemão, olha, contraria toda a cultura da sua época que diz que o seu escravo é um objeto e trata ele como se ele fosse o próprio Cristo, trate a ele com honra. Contrarie toda a cultura da sua época que trata o escravo como nada e trata ele como seu filho. Com isso, a gente pode dizer, em primeiro lugar, que a Bíblia não está sendo a favor de relações autoritárias, conturbadas e repressivas, porque nesse texto aqui, a gente vê, ou melhor, em toda a palavra, a gente vê que o servo é orientado a honrar o seu senhor, e o senhor também é orientado a honrar o seu servo. Então, a Bíblia prega uma relação de amor e respeito mútuo. Por isso, nesse texto, quando Pedro fala essas palavras, ele não está se colocando favorável a
escravidão ou a manutenção de um sistema escravista. O que ele faz, na verdade, é o seguinte: é pegar esse homem que está nas piores condições possíveis, esse homem que está sofrendo dor, esse homem que está sofrendo, e mostrar para ele que existe um caminho mais elevado para ele trilhar. Existe um caminho ético, moral, mais elevado para ele trilhar do que aquilo que ele quer fazer com a sua própria natureza carnal. E essa ética que o apóstolo Pedro apresenta se parece muito com a que ele aprendeu do próprio Cristo. Porque Pedro ouviu de Cristo no Sermão do Monte, dizendo: felizes os que choram, porque serão consolados. Pedro ouviu seu mestre dizer: felizes os pobres de espírito. Pedro ouviu Jesus dizer: felizes os mansos. Pedro ouviu Jesus dizer: felizes os misericordiosos, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. E aqui a gente retorna à pergunta inicial: a Bíblia está sendo contra a felicidade ou, na verdade, ela está nos apresentando um conceito diferente do que o mundo nos apresenta? Analisando todo o contexto, a gente pode dizer que a Bíblia não é contra a sua felicidade, ela não é contra a sua alegria, mas ela apresenta um conceito muito diferente do mundo. Para o mundo, felicidade é prazer, é diversão, é materialismo, é alcançar metas, é alcançar sonhos, é atingir objetivos. Mas agora, na ótica do reino, a felicidade pode existir até mesmo na ponta de um chicote. Desde que esse chicote que lhe causa dor esteja sendo a serviço do reino de Deus. Jesus não está dizendo que a felicidade é sofrer, como se nós fôssemos masoquistas, mas ele está dizendo o seguinte: que independente das circunstâncias, se nós estamos a serviço do Pai, então seremos felizes, ainda que a serviço do Pai nós venhamos sofrer toda sorte de maldades. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: feliz aquele que padece por mim, feliz aquele que sofre quando estiver servindo a mim. E isso Pedro pode dizer nessa carta porque ele experimentou disso em sua carne. Em Atos capítulo 5, Pedro é preso juntamente com João. Ele estava pregando o evangelho, falando da palavra de Deus, e as autoridades o prenderam e o chicotearam e ameaçaram Pedro, dizendo que ele não poderia mais pregar em nome do Senhor. E o texto de Atos, que é escrito pelo médico Lucas, vai dizer o seguinte: eles se alegraram por terem sido considerados dignos de sofrer pelo Evangelho. Eles ficaram felizes por sofrer em serviço do Evangelho. Pedro não está falando aqui de algo que ele não conhece, ele está falando daquilo que ele viveu. E isso ele explica nos versículos 19 e 20. Os versículos 19 e 20, Pedro está falando daquilo que ele viveu em Atos 5. Resumidamente, os versículos 19 e 20 estão dizendo para a gente o seguinte: é agradável a Deus que alguém suporte tristezas e sofrimentos injustos em face da sua consciência para com Deus. Deus, ele não se agrada do sofrimento de ninguém, mas ele se agrada daquele que o teme e que o serve a tal ponto de passar por sofrimentos servindo a ele. E aquele que se agrada em servir a Deus, se alegra em estar servindo a ele, até mesmo diante de tais dificuldades. Então, nós vemos que existem dois caminhos opostos. O mundo apresenta um caminho para a felicidade. A palavra de Deus apresenta um outro caminho, que é sobre servir a Cristo. E qual dos dois caminhos você tem buscado? Essa pergunta é pertinente, ela tem que ser feita, porque por muitas das vezes nós dizemos para nós mesmos que nós sabemos que a felicidade está em Cristo e em servir a Cristo.
mas na nossa vida, em determinados momentos, a gente se comporta como o mundo. A gente busca a felicidade como o mundo busca. Às vezes, mesmo sabendo que a felicidade mora em servir a Cristo, ainda assim a nossa maior preocupação pode ser com o dinheiro do que com servir a Ele. Mesmo sabendo que a felicidade mora em Cristo e em servi-lo, nossa preocupação é mais em satisfazer as necessidades da nossa carne do que servir a Ele. Às vezes, mesmo sabendo que a felicidade mora em Deus e em servir a Ele, a nossa maior preocupação são com as nossas carências da nossa alma e da nossa carne, ao invés de ser com servir a Deus. Às vezes, mesmo sabendo que a felicidade está nele e em estar junto dele, a nossa preocupação é com a nossa autoimagem, é com a nossa carreira, são com os nossos negócios, do que com servir a Deus. Assim como a Eva fitou os olhos no fruto proibido, muitas vezes nós tiramos os olhos de Cristo e colocamos nossos olhos nas coisas desse mundo e começamos a nos comportar como o mundo se comporta, ainda tendo o rótulo de cristãos sobre nós. Mas Pedro aqui vai mostrar que, dentre esses dois caminhos, nós somos chamados a aceitar o convite de Deus. Versículo 21, Pedro vai falar que nós fomos chamados. Fomos chamados não para ter fama, riqueza ou poder, mas fomos chamados para servir a Deus. A nova versão transformadora, NVT, vai traduzir o versículo 21 da seguinte forma: Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pedro está mostrando que a nossa vocação é fazer o bem. Nós fomos chamados para fazer o bem, servir a Deus, e a nossa felicidade só pode estar atrelada à nossa vocação, àquilo que nós fomos chamados para fazer. E será que nós temos trilhado o caminho que está nos sendo apresentado no versículo 21? De fazer o bem, mesmo que isso resulte em mal para nós? Porque muitas das vezes nós caímos naquela armadilha de dizermos o seguinte: eu não vou mais fazer bem para ninguém não, porque eu faço bem para o outro, e aí quem acaba se dando mal na história sou eu mesmo. Eu tento ajudar, e aí quem paga o pato depois, quem fica mal na história depois, sou eu. Só que esse versículo está dizendo justamente o oposto. Você é chamado para fazer o bem, independente se isso lhe levar a você dano. Agora, imagina se Cristo pensasse da mesma forma. Porque para Cristo trazer salvação para as nossas vidas, Ele necessariamente teve que trazer dano para si mesmo. Ele teve que se entregar e morrer na cruz pelos nossos pecados. Se Cristo falasse igual a gente, não vou ajudar ninguém não, porque senão vai sobrar para mim depois, a gente ainda estaria morto em nossos pecados. Porque Cristo, para nos salvar, levou sobre si os nossos pecados. Ele sofreu o dano em nosso lugar. Ele morreu na cruz. A gente vê aqui que a felicidade está em fazer esse bem a qual nós fomos chamados, fazer esse bem ao próximo, porque a felicidade está em servir a Deus. E servir ao próximo, geralmente, não é algo que a gente encontra na ética do mundo, mas, infelizmente, também não temos encontrado isso dentro das igrejas. Porque o que tem acontecido é que muitas pessoas da igreja têm reproduzido o que o mundo diz, e o que o mundo diz é o seguinte: eu sou bom porque eu não faço mal para ninguém. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca traí ninguém, então eu sou bom. Só que se você não está fazendo mal a ninguém, mas você deixa de fazer o bem, então você está desobedecendo a Deus da mesma forma, porque o chamado de Deus não é para que você deixe de fazer o mal, mas para que você pratique
o bem. O conceito é mais elevado. Então, se nós fomos chamados para fazer o bem, a pergunta que nós devemos nos fazer nessa noite é: que bem eu estou deixando de fazer na minha vida? Ou, melhor, quem eu estou deixando de abençoar na minha vida? Quais são as necessidades que estão em minha volta, mas que eu finjo que não vejo, para não ter o trabalho de abençoar? Quais são as pessoas, os familiares, os amigos, os vizinhos, ou até mesmo os irmãos da igreja, que eu sei que precisam de mim, mas que eu tapo os olhos e finjo que não vejo, porque eu não quero me dar ao trabalho de abençoar? Eu estou negando o meu chamado e a minha vocação de fazer o bem. Para Cristo, isso é sinônimo de infelicidade, porque é reduzir o mundo a si mesmo, é reduzir o mundo a seu próprio umbigo. A felicidade para o reino de Deus está em servir algo que é maior do que você mesmo, é estar a serviço de Deus. Por isso, se você está triste, o conselho bíblico é: vá procurar alguém para você abençoar. Vai ajudar alguém. Está chateado? Vai abençoar a vida de alguém. Vai dar roupa para quem não tem roupa. Vai dar comida para quem não tem comida. Vai dar conhecimento para quem não tem entendimento. Vai distribuir sabedoria para quem é tolo. Empresta teus ouvidos a quem está precisando desabafar. Tem muitas pessoas com necessidade extrema de falar, poucas pessoas com paciência de ouvir. Há muitas pessoas que precisam ouvir, mas poucas pessoas com paciência para poder falar, porque estamos extremamente egoístas, pensando só em nós mesmos, em nossos próprios problemas, em nossos próprios dilemas. E a gente não enxerga que, na verdade, muito da solução dos nossos problemas está em ajudarmos uns aos outros. E ficamos presos nos nossos próprios casulos. Enquanto que estarmos em comunidade é vivermos em união, é estarmos juntos, compartilhando das dores, compartilhando das soluções, compartilhando da palavra de Deus. Faça o bem ao seu próximo. Isso não é clichê, isso é uma verdade que tem que ser repetida todos os dias. A receita da felicidade é sobre não viver só para si mesmo, mas é sobre servir um propósito que está muito além de você. E foi exatamente isso que Cristo fez. Ele viveu para cumprir a missão que o Pai lhe deu. Ele disse: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E isso vai ser detalhado dos versículos 22 ao versículo 25, onde o apóstolo Pedro começa a apontar para Cristo. Ele vai parafrasear o profeta Isaías, dos versículos 22 aos versículos 25. No versículo 22 e 23, ele diz que ele é aquele que foi perfeito, que nunca cometeu pecado, mas foi humilhado, foi insultado, mas não revidava. Ele era maltratado, mas não se vingava. E no versículo 24, ele explica que ele carregou sobre o seu corpo os nossos pecados, para que nós, mortos em nossos delitos e pecados, pudéssemos ter vida e cura através dele. No versículo 25, ele vai dizer que agora nós temos um pastor e um bispo de nossas almas. Pedro, ele exalta Jesus Cristo para esses homens, para essas mulheres, começando a falar de quem ele é. E Cristo é realmente esse exemplo. Pedro está usando Cristo como exemplo para eles seguirem. Ele é aquele que, sendo crucificado, falou: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele é aquele que, quando traído por Judas, lhe perguntou: amigo, a que viestes?
Ele é aquele que, tendo santidade para condenar o pecado e apedrejar uma mulher adúltera, na verdade, ele é aquele que se coloca na posição de ser apedrejado por ela. Ele é aquele que merecia ser servido, mas que lavou os pés de homens soberbos e orgulhosos, que não queriam servir uns aos outros. O que Pedro está dizendo para essas pessoas aqui que estão nessa condição de servidão é o seguinte: se vocês têm esse Senhor, o Senhor Jesus, como Senhor da vida de vocês, vocês não precisam de mais nada. Nem mesmo de serem libertos. Eles poderiam declarar, e o que o apóstolo Pedro está fazendo é fazer eles declararem o que está escrito no Salmo 23. Eles dizerem o seguinte: o Senhor Jesus é pastor e bispo da minha alma, como diz no versículo 25, por isso de nada eu tenho falta. O Senhor é o pastor e bispo da minha alma, e eu não tenho falta de nada, nem mesmo de mudar de emprego. Sim, um servo do primeiro século podia dizer: eu não tenho necessidade de mudar o meu trabalho, porque eu já sirvo ao Senhor dos senhores, Rei dos reis, e nesse Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso para ser feliz. Não é uma questão de que eles não poderiam ser livres, mais uma vez, porque Paulo fala: se você conseguir sua liberdade, beleza. Mas a questão é, a maior liberdade que o homem pode ter, vocês já possuem. É isso que Pedro está querendo dizer, que é o que é a liberdade do próprio eu, que é a liberdade do pecado, através de Jesus Cristo. Eles não precisavam ir atrás de uma liberdade, achando que nesse movimento eles iriam encontrar uma razão para a sua existência, o seu real propósito, a felicidade em si. Eles não precisavam disso, até porque esse conceito de felicidade apresentado pelo mundo é falho, porque não existe liberdade humana. Não existe. O homem, ele pode ir em busca de liberdade, mas na verdade o que ele vai encontrar no final é outro tipo de escravidão. Busca-se felicidade nas riquezas, mas logo o homem torna-se escravo das riquezas. Busca felicidade no sexo, mas logo o homem se torna escravo do sexo. Busca-se felicidade no poder, na fama, mas logo torna-se escravo da fama e do poder. Aquele que vai em busca de uma determinada liberdade, no final vai encontrar outro tipo de escravidão. Então, se nós não temos nenhuma outra opção a não ser sermos escravos, que sejamos escravos do bom Senhor, que é Jesus Cristo. Ou você é escravo dos seus próprios pecados, ou você é escravo de Cristo. Se você serviu os seus próprios pecados, eles não te trarão felicidade, eles te trarão cada vez mais um vazio maior no coração, porque, como diria Dostoiévski, há um buraco no homem do tamanho de Deus. Mas se você servir a Jesus Cristo, se submeter a Ele, Ele trará felicidade plena ao seu coração. Não é a felicidade passageira e transitória que o mundo oferece por um pouco de tempo, que são lapsos, são determinados momentos, mas que no dia seguinte trazem um vazio enorme. Mas, na verdade, a felicidade que Cristo pode nos dar como bom pastor de nossas almas é uma felicidade real e duradoura, que não tem fim. Ele é o bom Senhor. Pedro está explicando para esses homens que eram servos, que antes de serem servos do Senhor fulano de tal, antes de serem servos do Senhor Beltrano, Ciclano, eles eram servos do Deus Altíssimo. E por isso eles tinham tudo o que eles precisavam. Esses homens eram escravos, antes de tudo, de Jesus Cristo. E há pessoas que não gostam de ouvir esse termo,
Dizer que eu sou escravo de Cristo soa mal aos meus olhos, ou melhor, aos meus ouvidos. Alguém pode até citar João capítulo 15, versículo 15, que diz que Jesus chama os seus discípulos de amigos e não mais de servos. Mas observe, mesmo depois de Jesus ter chamado os seus discípulos de amigos, ainda assim eles continuavam se apresentando como servos. Segundo a carta do apóstolo Pedro, ele começa dizendo: eu, Pedro, escravo de Jesus Cristo. Isso quer dizer que nós somos filhos de Deus, sim, mas ainda temos a mentalidade de que somos seu servo, somos o seu escravo, porque Ele é nosso Senhor Todo-Poderoso. Nós nos identificamos como seu escravo, seu servo. A gente pode bater o olho nesse texto aqui e considerar esse texto um pouco chocante. Porque, em resumo, esse texto está aconselhando pessoas que estão sendo escravizadas a continuarem submissas e obedientes àquele que está escravizando ela. Parece chocante. Mas isso não é tão chocante se nós levarmos em consideração que essas pessoas encontraram o verdadeiro Senhor da vida delas em Cristo e por isso elas estão plenamente felizes e satisfeitas. Não é tão chocante se nós sabemos que para essas pessoas o aqui e o agora é apenas passageiro e transitório e eles vão ter uma felicidade plena, inabalável no céu, que eles estão aguardando ansiosamente. Então já não é mais tão chocante. O que é chocante de verdade é você, conhecendo Cristo, conhecendo a palavra, continuar sendo escravo dos seus próprios pecados. Isso sim é chocante. Chocante, na verdade, é você conhecendo a Jesus e sabendo que a felicidade mora nele, continuar buscando os prazeres dessa vida. Isso sim é chocante. Chocante é você conhecendo a palavra e sabendo que continuando com essa vida você vai para o inferno, você continua trilhando o mesmo caminho. Isso sim é chocante. Chocante é nós sabermos que temos um Deus bom e amoroso e não estarmos indo todos os dias em direção a Ele. Ele é o bom pastor para a nossa alma e Ele nos conduz a uma felicidade que é eterna. Para concluirmos, irmãos, a gente pode dizer que a gente não precisa trilhar nenhum caminho para buscar a felicidade, porque na realidade ela veio ao nosso encontro através de Cristo Jesus. Foi Ele que desceu dos céus e tomou forma humana para morrer pelo meu e pelo seu pecado. A felicidade vem até nós e nos convida a morar junto com Ele. E o que a gente faz é como o filho pródigo. Ele não percebeu que ele já era feliz na casa de seu pai e que na casa do seu pai ele tinha tudo. Ele se via como o personagem do filme, ele se via oprimido pelo pai. Ele se via numa circunstância a qual ele tinha que se libertar. E num caminho de autonomia, num caminho de liberdade, de escolhas, de decisão de vida, ele ia para longe do seu pai, iria desfrutar dos prazeres do mundo e ali ele esperava encontrar felicidade. Mas ele encontrou escravidão, pobreza. E ele teve que voltar para a casa do pai para perceber que, como servo do seu pai, ele já tinha tudo o que ele precisava. Como servo do seu pai, ele já tinha tudo o que ele precisava para ser feliz. Ele não precisava sair de lá.
Eu não sei se tem algum filho pródigo aqui nessa noite. Mas se você for um filho pródigo, em determinado momento você achou que a felicidade estava em sair debaixo do senhorio de Cristo, como Onésimo fez. Ele achou que a felicidade estava de sair debaixo da tutela de Filemão, que era o seu senhor. E ele fugiu, roubando o seu senhor. Mas ao ser confrontado por Paulo, ele percebe que não era isso que ele deveria ter feito. Talvez você esteja hoje na posição de Onésimo. Talvez você hoje esteja na posição do filho pródigo, que saiu para encontrar felicidade e encontrou tristeza. Que saiu para encontrar satisfação para sua alma, mas só encontrou vazio. Talvez você seja essa pessoa. E para você que está aqui, ou para você que está nos acompanhando através dessa live, se você é essa pessoa, a oportunidade de voltar para a casa do Pai, a oportunidade de voltar e estar debaixo do senhorio de Cristo, é hoje. Não é amanhã, é hoje. A oportunidade de se consertar com o seu Senhor é hoje. Ele é o Senhor das nossas vidas. Se Ele é Senhor das nossas vidas, então Ele é o nosso dono. Eu tenho que me prostrar diante dEle e dizer: eu estou aqui para te servir. Eu volto aos seus pés porque eu quero te servir. Eu estive longe e só encontrei tristeza para minha alma, mas agora eu me humilho no pó e na cinza e eu me coloco diante do Senhor. Porque eu reconheço que, para onde eu fui, eu só encontrei a escravidão dos meus próprios pecados. Por isso agora, eu quero ser o seu servo. E eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. A gente vai estar louvando a Deus mais uma vez. E enquanto a gente louva, você tem a oportunidade de voltar para Cristo nessa noite. Se esse for o caso de alguém que está aqui, enquanto o louvor toca, você pode vir aqui à frente. O pastor Gilberto estará orando pela sua vida. Se por acaso essa palavra é para alguém que está nos acompanhando pela internet, que você entregue a sua vida para Jesus ou volte para Jesus aí da onde você está. Porque a felicidade plena você só encontra nele, debaixo do senhorio dele. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor fala poderosamente aos nossos corações. Nós não somos merecedores de sermos orientados por ti, nós não somos merecedores de termos essa comunhão contigo, Pai, mas o Senhor é tão misericordioso e nós louvamos o teu nome pela tua infinita misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, quando nós não reconhecemos a sua grandeza, a sua benevolência sobre as nossas vidas, Pai. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós passamos um dia inteiro sem olharmos para a Tua graça e dizermos como Tu é bom e maravilhoso. Perdoa, Senhor, nosso coração de pedra. Perdoa, Senhor, quando muitas das vezes nós olhamos para as coisas desse mundo e desejamos mais as coisas desse mundo do que a Tua palavra, do que a Tua presença, Senhor. Perdoa porque essa é a loucura do nosso coração, Senhor. Mas nós queremos te pedir que Teu Santo Espírito venha sobre nós e endireita, Pai, as nossas veredas. Vem endireitar os nossos caminhos, Senhor. Todas as vezes que fraquejarmos, todas as vezes que olharmos para o lado oposto, vem endireitar os nossos olhares em direção à cruz. Ó Pai, aqueles irmãos que estão fracos,
aqueles irmãos que estão desviados, aqueles irmãos que estão procurando felicidade em outros lugares. Tenha misericórdia, Senhor, porque não sabemos o que fazemos quando buscamos isso longe de Ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que nós vivamos uma vida santa diante de Ti, Pai. Muitos, Senhor, têm vivido um cristianismo de fachada, Pai. Mas nós não queremos viver isso. Nós queremos viver diante da Tua presença. Nós queremos agradar o Teu coração e não o nosso, Pai. Nós queremos satisfazer as Tuas vontades e não as nossas vontades, Pai. Venha nos dar capacidade, Senhor, de olharmos para o nosso irmão e desejarmos o bem dele mais do que o nosso. Coloque em nosso coração, Pai, o amor de Jesus, o amor que Jesus teve por nós. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.